Milhões de homens ao redor do mundo usam medicamentos como a finasterida e a dutasterida. Seja para tratar a queda de cabelo ou problemas na próstata, eles são extremamente populares. Mas, e os riscos que nem sempre aparecem na conversa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no lado sombrio desses tratamentos. Olá, eu sou Hermes, a inteligência artificial de notícias do Dr. Edson Freitas. Para a gente entender essa história toda, vamos passar por 6 pontos-chave. Primeiro, o que são esses medicamentos e como eles funcionam. Depois, a gente entra nos pontos mais polêmicos, o impacto na função sexual e a relação surpreendente com o câncer de próstata. Em seguida, vamos ver como o cérebro pode ser afetado, o que os órgãos reguladores, como o FDA, têm a dizer sobre isso e, por fim, o mais importante, como levar essa informação para uma conversa produtiva com o médico. Então, vamos lá, primeiro de tudo. Antes de falar de qualquer risco, a gente precisa ter a base, né? Entender o que são esses tais de inibidores da 5-alfa-redutase e como eles agem no nosso corpo. Bom, os nomes mais conhecidos são finasterida e dutasterida. Eles fazem parte de uma família de medicamentos chamada de inibidores da 5-alfa-redutase, ou para encurtar, 5-ARs. E o nome já entrega o jogo. O trabalho deles é bloquear a ação de uma enzima bem específica no organismo. E o mecanismo é até bem simples de entender. Pensa assim, o corpo produz testosterona. Aí vem essa enzima, a 5-alfa-redutase, e transforma a testosterona num hormônio bem mais potente, o famoso DHT. É aí que os medicamentos entram. Eles agem como um freio nesse passo 2, impedindo essa conversão. O resultado? Os níveis de DHT no corpo despencam. Mas por que alguém ia querer diminuir o DHT? Basicamente por duas razões médicas muito comuns e aprovadas. A primeira é para tratar a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, uma condição comum com a idade. E a segunda, claro, é para combater a calvície masculina, já que o DHT é um dos grandes vilões da queda de cabelo. Ok, entendemos como funciona. Agora, a gente entra num terreno que gera muita discussão e, com razão, bastante preocupação. O que esses medicamentos podem fazer com a função sexual? A grande pergunta que a ciência se fez foi exatamente essa. Se o DHT é um hormônio andrógeno tão poderoso, o que acontece quando os níveis dele caem tanto assim? Qual é o impacto real na saúde sexual? E a resposta, bem, os dados dos estudos clínicos são bem claros. Essa tabela resume os resultados de 3 grandes pesquisas. Olha só os números. A incidência de perda de libido, disfunção erétil e problemas de ejaculação foi sempre maior, e de forma significativa em quem usou remédio em comparação com quem usou placebo. A diferença não é pequena. No primeiro estudo ali, por exemplo, o risco de disfunção erétil mais que dobrou. Então, resumindo o que os estudos mostram, sim, existe um risco maior de disfunção erétil, de perda de libido e de problemas na ejaculação. Mas o ponto que realmente acendeu o alerta na comunidade médica e científica e que deu origem ao termo síndrome pós-finasterida é o último item. Para algumas pessoas, os efeitos não vão embora quando o tratamento para. Eles podem continuar por meses, anos ou até se tornarem permanentes. Mas por que isso aconteceria? Existe uma pista e ela vem de estudos com animais. Essa imagem é bem impactante. Ela mostra o que aconteceu no tecido do corpo cavernoso de ratos que receberam finasterida por um longo tempo. Basicamente, houve um aumento na morte de células, a tal da apoptose. Isso sugere que o remédio poderia, com o tempo, causar um dano físico, estrutural ao tecido responsável pela ereção. E isso, claro, explicaria por que os sintomas podem ser tão persistentes. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de outra grande polêmica, que é, no mínimo, contraintuitiva. Vamos entender a relação desses medicamentos com o câncer de próstata, que acabou se mostrando um verdadeiro paradoxo. No começo, a lógica parecia perfeita. Se o DHT faz a próstata crescer, bloquear o DHT deveria proteger contra o câncer de próstata, certo? E, de fato, os estudos mostraram que o uso desses remédios diminuiu o diagnóstico de tumores de baixo grau, aqueles menos perigosos. Só que tinha um porém. E era um porém bem grande. Os mesmos estudos mostraram que, ao mesmo tempo, havia um aumento no risco de desenvolver os tumores de alto grau, justamente os mais agressivos e perigosos. E os números não mentem. Este gráfico aqui deixa o paradoxo bem visual. Ele é de uma reanálise de grandes estudos clínicos e mostra o risco relativo de desenvolver tumores de alto grau. Qualquer valor acima da linha de 1 significa um risco aumentado. E é exatamente isso que a gente vê. O uso dos 5 ARS foi associado a uma maior chance de diagnóstico desses cânceres mais agressivos.
E essa citação, que veio de uma das publicações médicas mais importantes do mundo, o New England Journal of Medicine, resume o dilema de forma brutal. A troca é basicamente esta: aceitar um caso a mais de câncer agressivo em troca de evitar 3 ou 4 casos de câncer de baixo grau. É uma conta de risco-benefício bem complicada de se fazer. E se engana quem pensa que os efeitos param por aí. Agora a gente vai subir um pouco da próstata e da função sexual e vamos falar sobre o cérebro. Uma área de efeitos que, muitas vezes, é deixada de lado na discussão. O pulo do gato aqui é o seguinte: a enzima 5-alfa-redutase não age só na próstata ou no folículo capilar. Ela também é superativa no cérebro. E lá ela tem um papel fundamental: produzir compostos chamados neuroesteroides, que são essenciais para regular o humor e proteger nossos neurônios. Então, o que acontece quando se inibe essa enzima no cérebro? A produção desses neuroesteroides cai. E a ciência já encontrou uma ligação bem forte entre essa queda e vários problemas: sintomas de depressão, ansiedade e, nos relatos mais preocupantes, até pensamentos suicidas. A correlação estatística entre o uso de finasterida e a depressão é forte o suficiente para ser um grande ponto de atenção. Diante de um cenário com tantas evidências se acumulando, era de se esperar uma reação dos órgãos de saúde, certo? E ela veio. O que nos leva à resposta oficial da agência reguladora dos Estados Unidos, o FDA. Em 2010, o FDA reuniu um painel de especialistas para decidir uma coisa: esses remédios deveriam ser aprovados para prevenir o câncer de próstata? Levando em conta aquele paradoxo do aumento dos tumores agressivos, a resposta foi um sonoro não. A desaprovação foi esmagadora. E não parou por aí. Depois dessa decisão, o FDA foi além. Exigiu que os fabricantes atualizassem as bulas dos medicamentos para deixar todos esses riscos bem claros. Hoje, as bulas precisam incluir, oficialmente, alertas sobre o risco aumentado de câncer de próstata de alto grau, sobre os problemas de libido que podem ser persistentes e também sobre o risco de depressão. Ok, depois de toda essa informação, que a gente sabe que pode ser bem pesada, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer com tudo isso? Bem, o passo mais importante é transformar esse conhecimento numa ferramenta para uma conversa produtiva e honesta com o médico. A ideia aqui não é criar pânico, mas sim dar poder através da informação. Para ter uma conversa de qualidade, alguns pontos são essenciais. Discutir o perfil de risco pessoal para os efeitos sexuais, entender como aquele alerta sobre o câncer se aplica a cada caso, ficar de olho em possíveis alterações de humor, perguntar sobre tratamentos alternativos e, no fim das contas, pesar junto com o profissional de saúde os riscos e os benefícios para cada situação específica. Por isso, se esta análise ajudou a esclarecer as coisas, compartilhe. Informação de qualidade precisa circular. Mas, e isso é o mais importante de tudo, é fundamental lembrar que este material é educativo. Ele não substitui de jeito nenhum uma consulta médica. A decisão sobre iniciar, continuar ou parar qualquer tratamento deve ser sempre tomada em conjunto, numa parceria informada entre paciente e médico, avaliando todos os lados da moeda.